Até o dia 22 de novembro, o Azerbaijão vai receber a COP29, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Por sinal, a COP30 no ano que vem vai ser aqui no Brasil, em Belém, no Pará. E o empresariado está acompanhando de perto as discussões desse ano, vai acompanhar também as discussões do ano que vem. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente fala com a Viviane Romeiro, ela que é diretora de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do Conselho Brasileiro Empresarial para Desenvolvimento Sustentável. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a Viviane Romeiro, ela que é diretora de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Daqui a pouquinho ela vai embarcar para o Azerbaijão para acompanhar de perto essas discussões. E Viviane, queria que você falasse um pouquinho sobre a agenda do empresariado brasileiro na COP29, quais são os principais assuntos que devem ser debatidos, que vocês devem ficar de olho durante a COP29. Muito obrigada. Bom, importa dizer, né, que a COP29 ela tem um simbolismo muito importante, é a prévia da grande COP30 em um momento super crucial, não somente para o Brasil, mas para o mundo. Então, em meio a desastres que vêm aumentando rapidamente e o crescimento das emissões de gás de efeito estufa, a COP representa uma oportunidade para destravar as ações climáticas com mais ambição e mais transparência. Então, é um momento fundamental para que as lideranças mundiais sinalizem como vão fortalecer os seus compromissos, as suas ações climáticas nacionalmente falando e cumprir as suas promessas feitas previamente. Você acha que deve ter um assunto que vai estar em pauta, um assunto principal, por exemplo, as queimadas que tivemos ao longo do ano de 2024 aqui no Brasil? Como o empresariado deve esperar aí o debate sobre a questão das queimadas, por exemplo? É fundamental que o Brasil traga os instrumentos, né, fomente esses instrumentos de combate ao desmatamento e também de coibição de queimadas. A gente tem as queimadas ilegais, que hoje é crescente no país e que também traz uma preocupação não somente em relação ao aumento da emissão de gás de efeito estufa, mas também pela poluição local, pelo monóxido de carbono. Então, é uma agenda super estratégica e juntamente com o combate ao desmatamento e também trazendo a sustentabilidade da agricultura e da pecuária, são agendas que o setor empresarial brasileiro precisa estar atento e também com maior engajamento para que a gente chegue na COP30 em Belém no ano que vem, reposicionando o Brasil nessa vanguarda, na liderança da agenda climática internacionalmente. E como as empresas, na sua opinião, claro, como as empresas brasileiras são vistas no exterior quando o assunto é questão climática, né? A gente tem um bom posicionamento no cenário internacional. Temos muitas empresas que já estão aderindo a metas de sustentabilidade, né? Isso está sendo visto lá fora pelos empresários de outros países? O Brasil está dando exemplo nessa questão? Sim, o Brasil tem um perfil, setorialmente falando, de liderança, por exemplo, na energia, né, no perfil de emissão de gás de efeito estufa do setor energético. Então, muitas empresas investindo em energias renováveis, então a gente tem hidro, mas também eólica, solar fotovoltaica e também um papel importante na transição energética justa. Então, a indústria brasileira ela é considerada muito eficiente, comparando, né, com a média global, também essa matriz do setor energético com uma maior renovabilidade, ou seja, é mais sustentável que a média global. Então, nós temos algumas vantagens comparativas e competitivas e é fundamental que o Brasil fomente ainda mais essas vantagens para que a gente, novamente, né, use melhor os recursos naturais, aproveite as janelas de oportunidades para que a gente tenha condição de aumentar a rentabilidade, a lucratividade, ao mesmo tempo em que a gente mitiga as emissões de gás de efeito estufa, aumenta a geração de empregos verdes, aumenta benefícios climáticos também, tendo estruturas, infraestruturas, por exemplo, mais resilientes
né, aos efeitos da adaptação, né, aos efeitos das mudanças do clima. Agora, como você disse, o Brasil tem uma vantagem. A gente tem aí um país que tem um clima super favorável para a energia. Então, isso dá uma cobrança maior para o empresariado? Existe uma cobrança maior da adaptação para questões climáticas, para sustentabilidade, diante dessa vantagem que a gente tem em relação a outros países? Sim, é uma responsabilidade, mas novamente uma oportunidade, principalmente para as empresas que estão desempenhando um protagonismo. É fundamental que a gente também traga, né, a discussão em relação ao greenwashing, como fomentar maior transparência nas ações das empresas e também a implementação dos seus compromissos. A gente vem trabalhando fortemente no CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, nesse impulsionamento de parcerias para que a gente alavanque o desenvolvimento de soluções sustentáveis com as empresas, estimulando um legado duradouro do que a gente vem trabalhando para a COP30. Então, o fortalecimento desse engajamento do setor privado, né, juntamente com o setor público, atuando com o governo federal e também com o legislativo, é fundamental para que as empresas se posicionem, tragam ali os seus desafios, né, internalizados nas políticas, mas também tragam seus compromissos e metas ambiciosas, fluxos de investimentos necessários. Então, a cooperação entre as empresas associadas, juntamente com coalizões que a gente vem trabalhando globalmente, por exemplo, podem impulsionar o impacto dessas articulações e promover, né, um maior protagonismo do setor empresarial. E hoje, qual o principal desafio das empresas, pelo menos aqui no Brasil, quando o assunto é a agenda verde? Qual o principal obstáculo que os empresários precisam enfrentar para adotar práticas de sustentabilidade? Bom, de forma geral no Brasil, os principais desafios para a descarbonização são decorrentes, né, primeiro, do desmatamento e também da agropecuária. Nós temos muitas oportunidades na agropecuária de torná-las mais sustentáveis e trazer benefícios ainda maiores para os produtores rurais, por exemplo. Falando sobre o desmatamento, que a gente tem o combate ao desmatamento via comando e controle do governo federal, cumpre também pelas empresas olhar pela perspectiva de cadeia de fornecedores, né? Como coibir o desmatamento ilegal através do que a gente chama de escopo 3, que são as emissões indiretas que estão além do escopo das empresas, mas que são super importantes para serem consideradas. Então, essa cadeia de fornecimento, o engajar com os fornecedores, é fundamental para garantir que aquele sistema produtivo ele seja de fato sustentável do início ao fim. E a gente vem justamente trazendo tecnologias, transferência de tecnologia, inovação tecnológica, adensamento, né, dessa tecnologia para que a indústria continue sendo eficiente e também as oportunidades, né, de tecnologias energéticas para que a gente aumente ainda mais a renovabilidade e tenha possibilidade de conectar com uma agenda fundamental para a Amazônia, que são as soluções baseadas na natureza. Ou seja, como a gente lida com a crise das mudanças climáticas, mas também combatendo a crise da perda de biodiversidade e a crise, né, para combater a desigualdade social. Então, as empresas que estão conectadas e com uma visão de negócio que conecte clima, natureza e sociedade estão dando um passo na frente, né, das que ainda estão reticentes com essa agenda e perdendo oportunidades. Bom, o Conselho Brasileiro, Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável vai acompanhar de perto a COP29 no Azerbaijão, né? E aqui no Brasil teremos a COP30 em Belém no ano que vem, em 2025. Esse ano, só para exemplificar, a gente está tendo o G20 aqui no Rio de Janeiro, nesse mês de novembro, G20 no Rio de Janeiro. E o G20 no Brasil, ele traz alguns assuntos que são de interesse do território que está sediando o evento, né? Então, teremos aí desigualdade social, combate à fome, que são interesses do Brasil. Podemos dizer que na COP30, você acha que os temas de interesse do Brasil também vão ser colocados em pauta, como você disse, agronegócio e a questão
das queimadas, até porque são assuntos característicos hoje do noticiário brasileiro, infelizmente, quando o assunto é meio ambiente, mas que também pode ser explorado em outros locais do país. Você acha que a vinda da COP30 para o Brasil vai pautar as questões brasileiras que envolvem sustentabilidade? Sim, é fundamental que essas questões sejam pautadas e justamente essa integração de trazer uma COP que integre as soluções baseadas na natureza, trazendo aí um diferencial, né, do nosso país, também fomentando a discussão sobre a transição energética justa, ou seja, globalmente o grande desafio é acelerar energias renováveis e desacelerar a queima de combustíveis fósseis. O Brasil tem essa posição de poder liderar na COP30 um movimento de vanguarda para trazer, de fato, os países nessa discussão de transição gradual, né, de combustíveis fósseis para uma matriz mais renovável, considerando as realidades de cada parte, claro, mas para essa transição justa. Então, é fundamental uma posição substantiva em relação aos combustíveis fósseis, medidas para assegurar a ambição do Acordo de Paris, e também a gente tem um movimento agora super importante na COP29, que é o anúncio das novas contribuições das metas climáticas, o que a gente chama de NDCs, né? Contribuições nacionalmente determinadas. A COP30 é o grande marco que traz aí uma revisão, né? Uma atualização, novas submissões dessas metas climáticas. E o Brasil se comprometeu a levar agora para a COP29 a sua nova meta climática. Então, é uma oportunidade agora para que, de fato, o setor empresarial, tendo um esclarecimento e as premissas necessárias, né, para implementar o que é necessário, né, o que é fundamental para se alcançar a mitigação e também a adaptação climática. Bom, Viviane Romeiro, diretora de Clima, Energia e Finanças Sustentáveis do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no Visões ESG. Eu quem agradeço. Muito obrigada. Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você que é empresário, que trabalha em alguma empresa, que tem um negócio que está começando agora, com todas as informações sobre práticas sustentáveis, de governança e práticas sociais que vão fazer a diferença na atualidade e no futuro. Visões ESG, investindo no futuro hoje.